Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no Teólogos do Twitter, o programa em que a gente chafurda na lama da loucura da internet para tirar aqui alguma edificação e alguma instrução. Mas antes do vídeo, deixa eu fazer só um pequeno comentário sobre vocês serem o bando de maluco, louco, desvairado, mas também pro bem. Vocês são loucos para o bem, porque vocês fizeram uma loucura. Fizeram uma loucura que eu tô simplesmente sem palavras pra agradecer o quanto vocês me deixaram louco da cabeça. Por que é que vocês são doidos? Porque segunda-feira, iniciamos o financiamento coletivo do livro Incredulidade e Revolução. Estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, meio-dia. Certo? Então o vídeo vai sair sexta-feira, agora que saiu. Eu gravei esse vídeo ontem. Em 24 horas, a gente bateu a meta do nosso lançamento coletivo para publicar o Incredulidade e Revolução. Em 48 horas, a gente bateu a primeira meta estendida, sabe? Segundo dia. E ainda no segundo dia, antes de fechar o segundo dia, a gente bateu a segunda meta estendida. Então, você aí que apoiou nosso lançamento coletivo, vocês são malucos. A gente queria levantar 37 mil reais. Enquanto tô gravando, já passou de 90 mil reais. Já tá aqui em 250% da meta batida. Então o livro estará de graça na internet, em PDF, EPUB e MOB. Estará de graça para todo mundo. Iago, mas eu não ajudei. Vai receber o livro de graça em PDF, do mesmo jeito para você baixar, de graça. Assim que estiver pronto, eu aviso aqui, boto o link aí para todo mundo. E o livro físico não só já é uma realidade, como o livro físico em capa dura, edição de luxo, já é uma realidade. Enquanto eu gravo este vídeo, nós já estamos quase chegando no limite que eu coloquei aqui no Catarse de apoios físicos. Então a gente vai ter que encerrar o Catarse quando chegar aqui no limite de 1000 unidades do livro vendidas. Aí eu vou dizer assim, um monte de gente tá mandando mensagem: Iago, tem que esperar até o dia 5 pra virar o cartão. Iago, eu recebo o salário só dia tal, a gente quer o livro. Deixa eu falar pra vocês, a gente não pode deixar, assim, infinitamente, porque a gente só consegue imprimir, primeiro que é 1000 cópias, é o mínimo que você imprime de um livro, e você só pode imprimir em lotes de 500, né? As gráficas não costumam imprimir, assim, de, sei lá, 200 em 200. Se a gente fizer, por exemplo, vendeu 1.200 cópias, por exemplo, a gente vai ter que imprimir 1.500, vai ficar umas 300 cópias aí pra gente ter que vender depois e a gente não tem como fazer isso, tá? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma repescagem, tá? Porque eu quero poder honrar vocês. Onde é que vai ser essa repescagem? Vai ser lá na loja do Instituto Schaeffer. É a Schaeffer Editorial que tá publicando esse livro. E vai ser no mesmo sentido, mesmos termos, tá? Mesmo preço, mesmo frete, não vai mudar nada. O que vai mudar é, você não vai mais estar se arriscando, sabe? Você já tá praticamente comprando o livro, já. Já é uma pré-venda, digamos assim. Porque já é certo que a gente chegou lá. Então, você que apoiou pelo Catarse, não tem que fazer nada diferente. Você que não conseguiu, não deu tempo pra apoiar pelo Catarse, você ainda pode apoiar lá no outro link que vai estar aqui na descrição, no site da editora, se você quiser pegar essa edição exclusiva capa dura, tá? Essa edição exclusiva capa dura é apenas para aqueles que apoiarem agora antes do livro estar disponível para venda posteriormente, porque a busca por esse livro tá tão grande que a gente deve conseguir fazer uma ediçãozinha mais simples, tá? Brochura. Não vai ser essa edição de luxo, que essa edição de luxo vai ser exclusiva para os apoiadores, mas vai ter uma ediçãozinha mais humilde para a venda posteriormente, provavelmente mais caro do que a edição de luxo. Pelo menos o preço de venda, o preço de capa que a gente vai aplicar como editora vai ser mais caro, porque é um livro muito grande, traduzido direto do holandês, não é barato. A gente tá vendendo essa edição de luxo pelo preço de custo, literalmente pelo preço de custo. Não vamos ganhar nenhum real, por isso que tá tão barato. Mas vocês chegaram tão junto que a gente já convidou especialistas em Ivan Prinster para escrever papers para adicionar dentro do livro. Então o livro vai ficar maior. E eita, e quanto vai custar mais? Nada, para você que pegar agora na pré-venda. Então tem Lucas Freire, que é doutor em política pela Universidade de Exeter, vencedor do prêmio Michael Nova, lecionou no Reino Unido, na África do Sul, Estados Unidos, o cara é premiado internacionalmente. Vinícius Silva Pimentel, mestre em Direito, mestre em Teologia. Pedro Dulce, que é PhD em Filosofia, é um dos maiores divulgadores de Ivan Prinster e do neocalvinismo no Brasil. Vai ter mais coisa, a gente tá fazendo um livro maior, meu irmão. Então, ó, batemos uma meta, corre, repescagem aí pra você que perdeu o Catarse, o link vai estar aqui embaixo. Então, ó, depois não vem com choromelas. Ah, tão bonitinha essa edição de luxo e tal. Aí não vai ter mais. Se você não correr, vai ficar sem. E aí, obrigado, muito obrigado pela confiança de vocês, pelo carinho de vocês em nos apoiar no que a gente tem produzido aqui na internet. Um cheiro, obrigado. E simbora então pro vídeo de hoje. Padre contra os protestantes. O que será isso aqui? Uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Primeiro, ótimo que o padre seja tão claro. Me enche o saco toda essa conversa. Não, mas isso o quê? Não tá errado. Cara, tá errado. Se um tá certo, o outro tá errado, certo? Se protestantes estão certos, católicos estão errados, católicos estão certos, protestantes estão errados, é isso aí. Eu só acho que esse padre está errado, pura e simplesmente, tá? Ele está errado porque a igreja que Jesus fundou não foi a igreja católica, certo? A igreja católica foi se formando lenta e gradualmente, foi ser fundada só no século XI, ali com o cisma do Oriente. Ah, quer dizer que Jesus fundou a igreja evangélica? Também não. Jesus fundou a sua igreja, a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo foi se
configurando e se remodelando até entrar em um tipo de cisma. Vários movimentos foram sendo formados dentro desse grande seio da igreja. Esses vários movimentos foram alguns se afastando cada vez mais da verdadeira igreja, outros se aproximando mais. E hoje, dentre esse grande número de denominações, de igrejas, sejam batistas, presbiterianas, assembleianas, católicas, sei lá, adventistas, testemunhos de Jeová, todos esses grupos têm os grupos heréticos que abandonam a verdadeira fé, grupos mais ou menos próximos da verdadeira fé. Jesus não fundou o protestantismo, mas também não fundou o catolicismo, ele fundou a igreja dele. Todos os movimentos que têm algum nome, têm um nome no esforço de tentar se aproximar, né, desse tipo de igreja verdadeira, alguns com mais, outros com menos eficácia nisso. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja, e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. Essa é a velha visão católica, né, velha eclesiologia católica, de que as igrejas são fundadas por homens. Eu só dizer a mesma coisa sobre a igreja católica, tá? Se você enxergar do mesmo jeito, não. Quem foi que fundou a igreja católica? Foram os impérios, foram os reinos políticos, foi um monte de homem também. Certo? Então, onde me consta, Deus não desceu do céu para fundar o catolicismo, não, tá? Deus desceu do céu para fundar a igreja cristã, a igreja de Jesus. A igreja católica foi se configurar, não é? E muito, muito tardiamente. Não existia papa na igreja primitiva, certo? Não existia primazia de Roma no primeiro e segundo século do cristianismo. Tudo isso são coisas que foram se configurando, né, mais tardiamente. E você corre o risco de ir pro inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Eu acho que muita gente tem coragem de falar isso, tá? Muita gente tem coragem de falar esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Tem que ter coragem de dizer, meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Eu posso me perder estando no caminho errado. Né? Eu posso me enganar. Veja. É isso mesmo, certo? Só que a questão é, no fim das contas, quem está certo e quem está errado a partir do que é revelado por Deus. Aonde? Na Escritura, que é o único lugar onde Deus escolheu registrar a tradição apostólica. É lá, na Escritura. De acordo com a Escritura, certamente os católicos estão muito longe do caminho da verdade. E é muito por isso que os católicos têm que se desfazer da Escritura. Por isso que os católicos agora estão querendo dizer, quando o protestante chegar dizendo, me mostra aí na Bíblia, não entre nessa, porque essa é um argumento protestante já, não tem que estar na Bíblia, não tem que estar. Por que é que o magistério católico odeia a Bíblia? Odeia a Bíblia. A partir do momento que a Bíblia não é tratada como a revelação central e o registro único da tradição apostólica, eles odeiam esse texto bíblico. É porque eles sabem que a Bíblia os condena. Não é como a Bíblia os condena, eles têm que fazer com que a Bíblia seja subserviente à tradição da igreja. Porque no fim das contas eles dizem que tem um tripé, né? É a tradição, a igreja, a escritura. Não é. Porque quem avalia o que é tradição e o que é heresia é o magistério da igreja. Quem interpreta a escritura é o magistério da igreja. Eu posso usar a escritura para condenar a igreja? Não posso. Mas eu posso usar a igreja para torcer a escritura. No fim das contas é só os magistérios. É só os magistérios. Pura e exclusivamente. Eles precisam disso porque a escritura os condena. Pura e simplesmente. Nas seitas protestantes não tem a verdade completa do evangelho. Se a gente, com toda a verdade, a gente ainda peca, imagine se não tiver. Não tem o sacramento, o que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia, Jesus está aqui no sacrário. Lá não tem. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Né? Só tem a Bíblia. Olha só, olha que idolatria, né? Olha que nível de idolatria e de redução da pessoa de Cristo. Jesus é Eucaristia, Jesus está no sacrário. Não é o Jesus que pode ser alcançado, né, através do véu que foi rompido, de um Jesus que não se revela mais nesse ou naquele lugar, mas que é adorado em espírito e em verdade, que é acessado por todos os cristãos que se aproximam dele, não. Tem que ir no sacrário, de acesso exclusivo a um grupo que bate a porta do rei na cara das pessoas, né? Triste. Mas quando diz que o catolicismo não aceita, vocês ficam bravos, né? É osso. Fernanda Brum repreende mulher que profetizava durante pregação em um culto. Eita. Porque ele foi moído na sua cabeça. Preste bem atenção. Ele recebeu... Irmã, eu te repreendo em nome de Jesus e chega o que a senhora tem feito até hoje. Em nome de Jesus, a senhora está repreendida. Em nome de Jesus, e a maior profecia está no altar. Por favor, os irmãos, cuidem da irmã. A irmã tem um problema, não é de hoje. Olha, gente, eu não sei se ela tá profetizando não, tá? A única coisa que dá pra ouvir é cadê o meu pastor? Que ela grita. A Fernanda Brum disse que é uma irmã que tem um problema, que não é de hoje. Não, olha, não sei não, viu? Vocês me digam aí, mas estão dizendo que eu não acho que essa mulher tava profetizando durante a pregação, não. Acho que era uma mulher que tava talvez algum tipo de surto, não é? Alguma coisa do tipo, irmã que tem um problema, que deve estar... Não sei, tá? Mas se é profecia... Se é profecia, tá certo, tá? Uma pessoa tá profetizando, uma pessoa tá pregando a palavra, ninguém pode interromper a pregação da palavra, trazer uma profecia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o profeta, ele pode esperar o momento apropriado pra entregar a profecia. Não tem isso de ser tomado por Deus, pra ter que falar e ter que interromper a pregação e tal. Não é isso. Paulo deixa muito claro, Deus revela, em 1 Coríntios 14. Não pode ficar um interrompendo o outro pra dar a profecia no meio do culto, não, tá? Isso aí tá errado. Eu me preocupo, tá? Porque às vezes o pessoal, assim, sei lá, em surto, alguma coisa, pode acabar até
se levantando contra o pregador, né? Eu lembro sempre do vídeo do pobre do... Era Marcelo Rossi que foi empurrado? Que foi que empurrou? Padre Marcelo Rossi empurrado. Já que tem aqui? Empurrado do altar. Foi o pai Marcelo. A imagem é impressionante. O padre participava da missa de encerramento do acampamento Por Hoje Não, quando uma mulher que furou o esquema de segurança entra no palco e empurra o padre pelas costas. Ele perdeu o equilíbrio. Do nada, a mulher rindo ainda. A mão na cabeça do cara aqui atrás aqui, ó. O padre tomou a mão na cabeça aqui. A mulher tomou na cabeça também, correu atrás do padre. Acho que foi a partir daí que o Marcelo Rossi ficou no shape. Talvez tenha sido que ele foi malhar pra não cair mais no empurrão. A gente que tá no palco pregando, a gente tem que ter muito senso, cara. Porque às vezes a gente tá pregando, aí entra uma pessoa esquisita. Já aconteceu uma vez, eu tava pregando aqui e vi um cara todo esquisito, que não era da igreja, bem mal vestido, entrar, ir no banheiro, né? E eu tô pregando aqui, eu já tento dar uma indicação ali pra um diácono, dá uma olhada ali no que aconteceu, né? Às vezes tem criança, às vezes é uma situação de risco, né? Eu nunca tive que interromper ninguém por estar profetizando no meio do sermão e tal, né? Mas a gente sempre se prepara pra algum cenário de alguém querer fazer algum mal, lhe empurrar e tal. Você tem que estar no shape, viu, ser pastor? Você que é pastor tem que estar forte aí pra, de alguma forma, se defender se alguém vier lhe empurrar. Faça como Marcelo Rossi e fique bombado. Fique forte. Se você quiser usar os produtos da Growth Suplementos, usando o cupom Jesus, você tem um desconto bom lá na Growth, que aí você apoia a produção de conteúdo teológico aqui no YouTube também. Sim, eu levantei Padre Marcelo Rossi a partir de Fernanda Brum, só pra tentar achar um gatilho pra entrar em Growth. Então você aí que gosta quando a gente tenta fazer essas maluquices pra propaganda parecer mais diegética no vídeo, dessa vez eu fracassei total, mas vai lá no site da Growth, tem tudo que você precisa pra sua vida fitness, pra você não ser empurrado do palco, pra se algum profeta maluco levantar tentando derrubar você, tentando falar com você, você consegue peitar o profeta no poder do Espírito e no poder de um shape da sua saúde, do seu corpo aí em dia. Quando você usa o cupom Jesus, você conta pro pessoal da Growth Suplementos que você cuida da sua saúde pra glória do Deus vivo e você também ajuda esse canal a continuar existindo e produzindo tanto conteúdo gratuito aqui na internet. Inclusive, o Padre Marcelo Rossi tá em segundo lugar no Prêmio IBEST de influenciador de religião, hein? E eu não sabia, sei nem quando foi que começou a votação. Eu tô lá em 24º lugar, atrás de um monte de herege. Olha, tem de tudo ali, viu, gente? E aí, se você quiser me dar uma moralzinha, votando ali no meu nome no link que tá aí na descrição, dá pra votar 3 vezes por dia. Tem aí bastante tempo de votação ainda. E se a gente ficar aí no top 20, isso ajuda o canal a se destacar no meio das agências de publicidade e tal, o que abre portas pra publicidade, dá saúde financeira aí pro canal, pra ele continuar financiando boa teologia na internet. Se você puder me dar essa moralzinha aí pra dar um voto lá no IBEST. E se você for aí hardcore membro do canal, quiser dar um apoio mesmo assim, quiser votar aí todo dia, uns 3 vezes por dia, eu agradeço muito. O link vai estar na descrição aí. Aqui sobre Trindade, vamos ver. A Trindade é uma doutrina que tira a vida e inibe definitivamente a possibilidade do fiel com o Deus Criador dos céus e da terra. Começar aqui, falou Deus, tirando o e botando um apóstrofo, já pode ter certeza que é doidão, certo? Não representa... Pode começar aí, tá? Certamente vai vir de seita, grupo esquisito. Vamos ver qual é. Até aqui um grupo aqui anti-trinitariano, né? Não sei quem é essa pessoa, não conheço o indivíduo, não vou falar da pessoa em si, mas a Trindade é uma doutrina bíblica, está na Escritura, certo? João 1:1, en arre en ho logos, né? No princípio estava o Logos, estava o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tá ali claramente estabelecido a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus como pessoas diferentes, mas sendo o mesmo Deus. A Trindade já começa ali sendo estabelecido, o Espírito Santo é tratado como Deus, tá? É claro na Escritura, não tem por onde correr, gente. Já tem um monte de vídeo aqui, um monte de vídeo sobre a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. É só ir lá. Vamos ver qual é a nova aqui contra a Trindade. Yeshua, a quem o mundo cristão... Yeshua não, chama de Jesus, pode traduzir, tá? A gente transformou o Y em J há muito tempo. O meu nome é Iago, que vem de Jacó, que vem de Jacobus. Jacobus virou Jacobus, que virou Jacó em muitos lugares. É só tradução de nome. Não tem problema traduzir nome, normal. O meu professor de hebraico foi o pastor Gerald Newman, a gente chamava ele de pastor Geraldo. Viu? Não tem problema nenhum. Pode traduzir nome. Então chama erroneamente de Jesus. Lá e vai. A velha palhaçada. Tem vídeo aqui no canal sobre o nome de Jesus. Já pode ir lá que já tá resolvido. Pode chamar de Jesus, gente. Quem disser que não tá mentindo pra você. Afirma em suas palavras, Yeshua. Ouve, Israel. O eterno vosso Deus é único, Senhor. Engraçado que usa como único um termo que pode falar de pluralidade, né? A palavra única em hebraico ali. Mas tudo bem, vamos voltar. Somente ao eterno teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Ele cita Devarim, Deuteronômio, capítulo 6. Sim, porque só cremos em um único Deus. Não cremos em 2 deuses, não cremos em 3 deuses, não somos politeístas, cremos em um único Deus que se expressa em 3 autoconsciências. Um único Deus. A discórdia de Ários e Atanásio a partir do 3º século e todos os dados históricos à parte da Escritura
comprovam a teoria da Trindade como algo introduzido e que tem origens no paganismo. A realidade da palavra de Deus é aquele que busca. Sempre a mesma coisa, gente. A Trindade foi introduzida posteriormente. Gente, os primeiros registros primitivos já mostram Jesus sendo adorado como Deus. João é um texto claramente trinitariano. O pessoal adora, cara, é muito doido, né? A galera adora, usa o paganismo pra tudo. Eu no vídeo essa semana reagi ao Nathan Rufino falando que a predestinação era gnosticismo. Agora, e aí ele fez um vídeo respondendo que ele não prova nada. Só diz, olha aqui as fontes. Aqui, ó, leia essas fontes. Não prova nada no vídeo, só manda ler um monte de coisa. É uma pena. Aí a mesma coisa aqui. Não, mas aí começou no paganismo. Trindade é paganismo. Esse é o argumento mais simples que tem. Quando você quiser ir contra a doutrina que é claramente bíblica, você diz que foi introduzido pelo paganismo na igreja. Agora peço pro pessoal provar que foi introduzido pelo paganismo. É muito difícil provarem, né? É só declarar e declarar é muito fácil. O respeita como soberano. E tem a Yeshua homem, por ele enviado, como aquele que traz remissão dos pecados e assegura a vida na eternidade pela ressurreição. Isto é Escritura. Nossa, mas, nossa, fazia tempo que eu não caí em material anti-trinitariano, tá? Fazia um tempinho que eu não caí nessa galera anti a declaração clara da Escritura que Jesus é Deus. Quero saber como é que ele lida com Jesus dizendo eu sou, com Tomé chamando ele de Deus meu, Jesus aceitando a adoração. Como é que ele lida com João chamando Jesus de Deus, com Paulo chamando Jesus de Deus, com o Shema sendo aplicado a Cristo em 1 Coríntios. Não sei como é que ele consegue lidar com tudo isso aí não, tá? Negar que Jesus é Deus é uma das coisas mais bobas que você pode fazer na leitura do Novo Testamento. Aqui, William Lane Craig virou herege. Eita! Eu gosto muito do Craigzinho. Qual foi a nova dele aqui? A pergunta é, são os infantes e os mentalmente desabilitados culpados do pecado? Já imagino onde é que vai a resposta dele, hein? If you believe with Roman Catholics and Reformed and Lutheran theologians that Adam's sin and guilt is imputed to every individual human being descended from Adam, then infants and the mentally disabled are going to also need salvation to be applied to them in some way because they carry the guilt of Adam's sin. Eu não acho que isso é doutrina católica não, viu, William Lane Craig, meu querido? Isso é uma doutrina cristã muito bem estabelecida, tá? Pecado universal, tá? Ai. Que é isso aí. Eu sempre defendi nosso querido William Lane Craig aqui, mas agora, ei, rapaz, faz isso não com a gente não, pô. On the other hand, if like me, you're not persuaded that this doctrine is biblical. Não. Poxa, Craig, eu não sei o que é isso, gente. O pessoal vai ficando mais velho e vai ficando maluco, né? Vai abandonando doutrinas cristãs, às vezes, muito fundamentais. É muito paia que a doutrina do pecado original foi-se embora. Poxa, sei não, viu? Às vezes eu acho que a galera que tá muito dentro da apologética e que tá o tempo todo tentando convencer descrente, eles acabam cedendo demais em doutrinas bíblicas ali pra tentar não ofender muito descrente e acaba dando isso. Achei, poxa, chatíssimo. Then infants and the mentally retarded are not born sinful, and therefore have no sin that needs to be pardoned or forgiven. Não. Eu acredito na salvação de infantes, eu acredito na salvação de mentalmente... Ele fala mentalmente retardado, né? Dá pra usar esse termo ainda? Pode. Em inglês não é um termo feio, não, chamar alguém de retardado. É um termo... No Brasil perdeu, né? Esse sentido mais técnico, né? De retardo mental, né? Chamar alguém de retardado é xingamento. Será que em inglês não é? Não sei. Mas eu me preocupo só pra sei lá, só pra saber se eu posso usar isso em inglês, né? Mas assim, nós acreditamos que eles são salvos por meio de Cristo de forma excepcional. São salvos por meio de Cristo de forma excepcional. Mas ainda são pecadores e são salvos excepcionalmente, tá? Por meio de Jesus. E aí já falei sobre isso em vários vídeos, já tem muita base bíblica pra acreditar que essas pessoas são salvas, mas não porque não tem pecado, tá? Não porque não tem pecado, mas porque Jesus perdoa os seus pecados em um contexto que eles são incapazes, né, de tomar decisões conscientes pela fé. Teria uma salvação por meio de Cristo de modo extraordinário. Eu acho complicadíssimo falar de salvação que se dá por eles não terem natureza pecaminosa, né? Isso é esquisitíssimo. And I think this is in accord with Jesus' attitude toward children. When you look at how Jesus regarded children, he said, unless you become like a little child, you will not see the kingdom of God. But these children who have faith in me, such is the kingdom of God. So he, I think, clearly believed that these little children were saved, were the recipients of God's salvation. And that would make much better sense than, I think, saying that they were all born vile and corrupted sinners.
Achei ruim, hein? Achei bem ruim. Porque não é isso que diz o texto. O texto fala da humildade e do local social daquelas crianças. Não fala de uma natureza moral naquelas crianças sendo inimputável ou fora de pecado, o que é que seja. Complicado, hein? William Lane Craig aqui comeu uma bola terrível. Um homem muito mais inteligente do que eu. O cara contribuiu aí pra fé de uma forma importantíssima. Muito mais do que eu um dia vou contribuir na minha vida. Mas aqui, olha, um problema gigantesco, viu? Gigantesco, que pena. Quem foi que disse pra Maria aqui que ainda não tinha ido pro céu? Jesus. Então vamos lá. Jesus mentiu na sexta-feira ou Jesus mentiu no domingo? Me respondam. Vocês têm que me responder. Porque Jesus disse na sexta-feira: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E agora, no domingo, Jesus diz: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai, mas eu vou. Vai e avisa o pessoal que eu vou lá e volto. Então a minha pergunta é: em que dia Jesus mentiu? Na sexta-feira ou no domingo? Nossa, gente do céu. Gente do céu. Tá, vamos lá. Jesus falando: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já tem vídeo aqui no canal mostrando que é ainda hoje, ponto. Acabou. Segundo, tem duas coisas que a gente considera aqui. É a doutrina da Communicatio Idiomatio. Existe um Cristo que habita os céus mesmo estando na terra, porque ele continua sendo onipresente, continua sendo Deus, então ele está nos céus. Nós cremos em trindade, o cara vai pro paraíso e ele encontra no paraíso a trindade. O céu não ficou vazio de Deus quando Jesus encarnou, não. Jesus está lá por meio do Pai. Né? O Espírito Santo tá no céu? É uma pergunta que eu posso fazer. O Espírito Santo tá na terra, mas ele tá no céu? Também, porque o Espírito Santo é onipresente também. E ele está presente também no Pai e no Filho. Então quando o ladrão vai pro céu, ele tem Jesus nos céus, ainda que Jesus esteja aqui. Em segundo lugar, não precisamos considerar que Jesus está dizendo no domingo que ele não foi ainda aos céus em algum sentido, mas sim que ele não foi no seu sentido definitivo, de estar assunto aos céus. Então é uma leitura muito ruim, tá? Os adventistas ficam tentando chegar às vezes a conclusões meio complicadas a partir dos textos, sem levar os textos muito a sério às vezes, tá? Complicadíssimo, tá, gente? Cuidado aí com essas leituras meio estranhas. Juízes, a Bíblia vai narrar a história de Sansão. Sansão quebrou o voto nazireu, por quê? Porque Sansão se pergunta: será que mesmo no público vai mudar algo se eu pecar no escondido? Sansão olha e diz: sou jovem ainda, só se vive uma vez. Sansão quebra o princípio e continua forte. E Deus diz: cuidado, Sansão. E mesmo após isso, no capítulo 15, a Bíblia narra que quando os filisteus foram contra Sansão, o Espírito de Deus veio poderosamente. Até aí é o Espírito quem está nutrindo Sansão e ele continua brincando de princípio. Mas dessa vez a corda da graça estica. Ele arranca os portões de Gaza e rompe os vimes, mas Deus já não age mais por ele. Sansão está tão perdido, mas tão perdido que ele diz: olha como eu peco e nada acontece. Só que nesse capítulo que lemos, quando ele cogita em se libertar de novo, como nas outras vezes, o texto diz: e Sansão já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Só que como a gente está vivendo brincando de princípio, o Espírito já foi embora, a gente vai arrancando o portão no braço mesmo. E aí, como eu já não tenho mais graça para cantar como um verdadeiro adorador cantaria, eu começo a apelar para emoção. Se der, até coloco uns efeitos para te emocionar um pouco mais. E eu vou cantando com a boca suja, você vai glorificando com a boca imunda, e a gente segue brincando de quebrar princípio. Se tu preferir, eu não falo de Bíblia. Eu posso só gritar, colocar um fundo musical e deixa o teclado tocar tua alma. Eu já não sei mais se é o Espírito que está te visitando ou se é só a música mesmo. E a gente segue brincando de quebrar princípio, sentir um arrepio e ir embora todo sujo. Só que uma hora a conta chega. E quando vier, não adianta chorar nos escombros do que você mesmo derrubou, Sansão. Para passar o microfone, levam Sansão para Dagon e começam a tirar sarro dele. A escolha é sua. Ou você brinca com o propósito e termina na mediocridade, ou fica debaixo do propósito e termina vivendo o próximo nível. E assim eu agradeço a minha... Olha, apesar de ser lido muito rápido, né? Pô, essas oportunidades às vezes são muito curtas, né? Mas olha que texto poderoso, viu? Gostei, muito bom. Precisamos de mais pregadores mirins igual esse. Menos Off the King, mais gente que leia um texto bom, né, sobre a pregação. Bonitinho, poético até, legal. Tanto que me mandaram agora aqui, ó. Conselho Tutelar proíbe Miguel Oliveira de pregar e usar redes sociais. Acabaram de me mandar isso aqui, logo depois do menino, né? Ali tem um menino pregando o corpo que presta, aqui tem o Miguel Oliveira, que foi proibido de pregar em meio a uma série de controvérsias envolvendo suas pregações. O jovem missionário Miguel Oliveira, que vinha ganhando notoriedade no meio evangélico, foi oficialmente proibido de ministrar em igrejas e participar de eventos religiosos. Cara, ele é menor de idade, né? Ele é muito jovem. Pergunta assim, ó. Proibiram criança de ser ator, atriz na Globo? Não proíbem, né? Por que o Ministério Público vai proibir o menino de pregar? Me preocupa isso. Agora, que esse menino estava sendo usado, né? Obviamente é complicado, né? Essa é uma criança... Não sei, eu não queria que o Ministério Público viesse a impedir uma pessoa de exercer sua fé. Por mais que seja uma fé completamente estúpida e ridícula, que é o neopentecostalismo da pregação mirim, não acho que o Ministério Público tinha que impedir as pessoas de... O Ministério Público não tinha que impedir ninguém de ser idiota, mas o Ministério Público não devia vir impedir disso não, certo? Você devia ter algum juízo e conseguir, né? Até lá, o Ministério Público não deveria impedir ninguém. Triste.
Eu vim aqui do futuro pra poder descobrir que eu descobri que o vídeo desse menino é um plágio. E aí tem o original aqui do Carlos Júnior. Se for possível, até apaga a luz pra te emocionar um pouco mais. E eu vou cantando com a boca suja, você vai glorificando com a boca imunda e a gente vai brincando de arrancar portão. Se você preferir, eu posso não pregar a Bíblia. Eu posso só gritar e boto um fundo musical para tocar a tua alma. E aí eu já não sei se é a mensagem que está te tocando ou o tecladista que é bom com música. E a gente vai brincando de quebrar princípios, sentir um arrepio e ir embora todo sujo. Então olha só, o menino copiou o sermão do outro pregador aqui na cara dura, né? Agora vamos lá, eu não tenho aqui o começo, se ele disse, como disse um pregador, vou ler um texto aqui de um pregador, a gente não tem a introdução do sermão do menino, pelo menos no corte que me mandaram. Talvez ele não esteja copiando na cara dura, talvez o corte que foi pra internet não inclua ele dizendo que vai citar o outro sermão, que vai citar o outro pastor, certo? Então assim, para deixar registrado que a gente não pode atacar o menino sem saber. Mas essa cultura de cópia de sermão é uma indignidade, tá? Porque significa que a gente não tem absolutamente nenhuma capacidade de preparo de um ensino que vai edificar o meu povo, que vem de uma capacidade pessoal de interpretação da escritura. Não vem. Porque sermão não tem dono. Tem sim. Entendeu? O que não tem dono é a mensagem, é o texto bíblico, é o conteúdo do evangelho. Agora, o modo como a gente organiza, prepara e apresenta, o modo como a gente organiza, isso obviamente vem de alguém. Não é porque, agora, nossa, o que eu preguei agora não pode isso ser aprendido e pregado por outra pessoa. O problema é que quando você simplesmente copia o sermão de outra pessoa, às vezes as palavras que outra pessoa usou, você tá deixando claro que você não se preparou para aquele sermão. Que você não é capaz de avaliar a palavra de Deus. Você não é capaz de fornecer um conteúdo aplicado ao teu povo. Então você não devia estar pregando porque você não é apto para ensinar. E isso, infelizmente, vem dessa cultura, né, de pregadores infantis. Então eu voltei do futuro porque descobri que era um sermão copiado depois. Vamos voltar pro vídeo aí. Quem quer bênção aqui? Você quer bênção? Você fez o Pix? Você quer entrar no céu de graça? Ric, traque, traca, treca, tadaleiro, Vocês não sabem o que eu acabei de falar? Então procura no Duolingo. Eu saí da escola, sabe por quê? Porque eu sou profeta. Também porque eu odiava matemática. Tric, traque, troque, truque, força 3, troberone. Eu já curei pessoas, já curei animais, já curei chave de fenda, mas todos eles tinham uma coisa em comum. Fizeram um pix. Se algum irmão sentir no coração de dar a casa pra igreja. Você quer dar a casa pra igreja, irmão? Não. Então você não é fiel? Eu sou sem teto. Bombardino, crocodilo, bailarina, cappuccino. Gente, não consigo rir, não. Desculpa aí, sei que mandaram aí, eu acho que queriam... O pessoal tenta me mandar coisa pra eu rir no vídeo, pra eu ficar feliz no vídeo, mas não consigo. Isso aqui só me deixa deprimido. Deprimido. O cara é engraçado, o ator, o comediante é engraçadinho. Ele falando de treco, trica, é engraçado. Mas ele tá... É uma coisa muito triste, a galera caindo nesses papos, desses negócios de pregador mirim, gente. É insuportável, que pena. O italiano não é crente. Eu falo isso sendo italiana. A maioria do italiano não são crentes. E não é porque tem o Papa em Roma, no Vaticano, que os italianos são crentes. Eles sim até podem acreditar em Deus, mas todos os meus amigos, por exemplo, não acreditam. Se você falar de Deus para um italiano, eles vão pensar que você é doida. Vocês falam com Deus no ônibus, na academia, quando acorda, quando vai dormir. E isso é muito lindo, eu acho muito lindo. Mas o italiano não, ele acorda para trabalhar. Trabalhar e cuidar da família. Não tem espaço para Deus. Só no domingo, de manhã. Há alguns que vão para missa. Eu acho isso muito lindo dos brasileiros e eu tô aprendendo muito aqui porque eu acredito muito em Deus desde criança. Esses italianos que acreditam em Deus, mas aonde eu moro e realmente a realidade que eu vivi, ninguém acredita em Deus. O problema do italiano é que pensa que consegue fazer tudo com as próprias mãos. Mas quando eu vim para o Brasil, depois de 6 meses, eu entendi que às vezes é bom deixar as preocupações na mão de Deus. Olha. Isso te ajuda muito. E eu confio. E acredito que é tudo no tempo de Deus e na hora certa. Então eu agradeço o povo brasileiro porque tá me ajudando muito. Gente, a gente às vezes não sabe o quanto o brasileiro é privilegiado no seu acesso à fé. Eu não sou um cara que é muito viajado, né? Não sou uma pessoa super viajada. Eu fui 2 vezes pra Europa, tive experiências muito breves lá. Vou agora pela 3ª vez pra Europa, tô indo pregar em Portugal. E cara, minha experiência, por exemplo, em Portugal, cara, fé é uma parada que é catolicismo no melhor cenário
Não mais do que isso. O europeu é uma pessoa que abandonou muito a fé, principalmente a fé cristã. A influência religiosa sobre a Europa é uma coisa do passado. A Europa tem se secularizado cada dia mais, né? E agora a gente tem mais missionários sendo enviados pra Europa e tal, mas, cara, realmente o italiano, o que eu sei sobre Itália, é um lugar que o evangelho tem lutado pra se estabelecer lá. Cara, ser brasileiro é uma vantagem muito grande. Eu lembro quando eu fui em alguns outros países, principalmente na América Latina, você não encontra livro bíblico pra vender, você não encontra Bíblia pra vender em livraria, você não tem seção de religião em lugar nenhum, sabe? Você não tem igreja. Igreja é turismo. Você vai lá e tal. É doloroso ver como a fé tem sido apagada, não é, da Europa. Igreja vira bar, igreja vira museu, vira lojinha, vira cafeteria, e é isso. Toda essa conversa sobre o evangelho que tem se apagado na Europa é muito real. É muito real, infelizmente. Bom, mas esse é o vídeo de hoje. Deus possa abençoar todos vocês. Que Cristo possa lhe encher de graça e misericórdia. Não deixa de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Usa lá o nosso cupom NAGROWTH Suplementos. Vai aproveitar o nosso lançamento coletivo antes que você fique de fora. Cheiro no seu cangote e até a próxima.